ouvintes, vamos fazer agora uma abordagem sobre o câncer de estômago. O estômago é um órgão do tubo digestivo, caracterizado-se por um segmento dilatado, situado na cavidade abdominal, abaixo do diafragma, vindo logo após o esôfago e anteriormente ao duodeno. Este órgão exerce funções endócrinas e exócrinas, dirigindo-se os alimentos e secretando hormônio. Contudo, iremos falar sobre o câncer no estômago. Nos últimos anos, o câncer do estômago ou câncer gástrico tem apresentado uma diminuição na incidência de casos e causa de mortalidade da população em vários países. Inclusive no Brasil, ainda é considerado um grande problema de saúde pública, especialmente no estado do Pará, onde a estatística de mortalidade causada por câncer no estômago está acima da média brasileira. Desse modo, Belém é a 11ª cidade do mundo que apresenta níveis altos de câncer. Considerada uma neoplasia gástrica, o câncer de estômago, na maioria dos casos, mostra-se como um tumor ulcerado, ou seja, uma lesão irregular, fruto de múltiplas células descontroladas. O câncer gástrico pode ser classificado de acordo com o tipo de célula que originou o tumor. Entretanto, ainda não foi possível encontrar uma explicação de como se adquire a patologia. Apenas alguns fatores que podem aumentar as chances de aparecimento de um câncer no estômago. O CE surge com as alterações de mucosa gástrica, que sob a ação de vários fatores, adquire um fenótipo progressivamente regressivo, com substituições das células normais por aquelas que existem naturalmente no intestino delgado, posteriormente o intestino grosso, no sentido inverso ao que ocorre durante o desenvolvimento fetal. As fases que antecedem o câncer de estômago formam um contínuo do epitélio gástrico normal à gastrite, que se torna crônica, evolui para atrófica, com perda de glândulas, seguida de metaplasia do tipo intestino delgado e depois colônica, displasia e câncer. Há bastante tempo, a ocorrência do CE vem sendo associado à exposição, fatores relacionados com a dieta, entre eles até o sal e a má conservação dos alimentos. Está sendo realizada uma pesquisa de neoplasias gástricas. A pesquisa consiste em estudar as alterações existentes em células de câncer gástrico. Dentro dos laboratórios, estão estudando quais são as alterações existentes das células do câncer gástrico, mas envolvendo apenas um gene específico, já que são vários os genes que podem ser afetados. Logo, o principal objetivo é entender o que acontece nessas células para que no futuro seja possível a descoberta de um diagnóstico mais rápido que seja capaz de proporcionar o tratamento da doença. A partir da análise de dados da pesquisa, levantou-se a hipótese de que grande incidência da doença na região norte se dá pelo fato dos hábitos alimentares locais. Após a observação das alterações celulares através da pesquisa, supõe-se que a causa da patologia pode estar relacionada, dentre outras causas, ao fato de que a população costuma comer alimentos com bastante sal, além de utilizar muito condimento dentro da sua culinária, possibilitar o aumento e as chances de aparecimento da doença. Não se sabe ao certo o que causa o câncer de estômago, mas sabe-se que há uma forte correlação entre a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. Essa bactéria vive quase exclusivamente no estômago humano e no duodeno, sendo o único organismo conhecido capaz de colonizar esse ambiente muito ácido. Em parte, pela sua capacidade de secretar urease, que transforma a ureia presente no ácido gástrico em amônia, elevando o pH ao redor da bactéria, possibilitando sua colonização. Uma dieta rica em sal e em alimentos defumados e em conserva é o desenvolvimento do câncer gástrico. Em geral, o câncer de estômago começa quando ocorre um erro no DNA da célula. Essa mutação faz com que a célula cresça e se multiplique rapidamente. As células cancerosas acumuladas formam aquilo que chamamos de tumor, podendo invadir outras partes do corpo também, podendo se espalhar por todo o organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico de câncer de estômago.
Para um diagnóstico, é necessário realizar um exame físico completo, incluindo uma avaliação cuidadosa da região abdominal para detectar possíveis sinais da doença ou outros problemas de saúde. Se os sinais e sintomas apresentados sugerirem que o paciente possa ter câncer de estômago, serão solicitados exames de imagem de laboratório e biópsias para a confirmação do diagnóstico e estadiamento da doença. Entre eles, endoscopia digestiva, biópsia, estadiamento do câncer de estômago e taxa de sobrevida. Pode não haver sintomas nos primeiros estágios do câncer. Nos estágios avançados, os sintomas são sensações de inchaço após as refeições, sentir-se cheias após ingerir poucas quantidades de comida, náuseas, fezes escuras de sangue digerido, vômito com sangue, azia ou indigestão. No corpo, pode ocasionar fadiga relacionada ao câncer ou perca de apetite. Também é comum a dificuldade para engolir, perda de peso ou sensação de estômago cheio, mas, além desses sintomas, requer um diagnóstico médico. Os profissionais de saúde apontam alguns fatores como de risco para o desenvolvimento do câncer de estômago, como, por exemplo, alimentar-se por uma dieta rica em alimentos salgados, defumados e em conservas, ter uma dieta pobre de frutas e legumes, comer alimentos contaminados, ter histórico familiar de câncer de estômago, ter uma infecção por Helicobacter pylori, sofrer uma inflamação no estômago a longo prazo, ter anemia persinosa, ser fumante, apresentar polípolos de estômago. O tratamento depende do estágio da doença. As opções de tratamento são cirurgias, medicamentos, radioterapia e quimioterapia. Na cirurgia, existem 6 opções. A gastrectomia, que é a remoção cirúrgica total ou parcial do estômago. O Biurote 1, que é a criação cirúrgica de uma nova ligação entre o estômago e o intestino delgado. O Biurote 2, que é a cirurgia para remover a parte inferior do estômago. O estômago remanescente é conectado a uma volta do intestino delgado. A linfadenectomia, que é a remoção cirúrgica de um linfonodo. A laparoscopia, que é a cirurgia que usa uma câmera de vídeo e tubos finos inseridos em pequenos cortes no corpo para reparar ou remover o tecido. A gastroenterostomia, cirurgia que liga o intestino delgado a uma abertura feita no estômago. Nos medicamentos, vem a quimioterapia, que mata as células que estão crescendo ou se multiplicando muito rapidamente. A quimioterapia utiliza medicamentos anticancerígenos para destruir as células tumorais. Por ser um tratamento sistêmico, a quimioterapia atinge não somente as células cancerígenas, senão também as células sadias do organismo. De forma geral, a quimioterapia é administrada por via venosa, embora alguns quimioterápicos possam ser administrados por via oral. A quimioterapia pode ser administrada em diferentes momentos para tratar o câncer de estômago. A quimioterapia neoadjuvante, a quimioterapia adjuvante e a quimioterapia para câncer avançado. A quimioterapia é administrada em ciclos, com cada período de tratamento seguido por um período de descanso, que é para permitir que o corpo possa se recuperar. Cada ciclo de quimioterapia dura, em geral, algumas semanas. Os medicamentos mais frequentes utilizados para tratar o câncer de estômago são o 5-FU, muitas vezes administrado junto com o ácido folínico, a capecitabina, a carboplatina, a cisplatina, entre outros medicamentos. Dependendo do estágio da doença, estado físico do paciente e se a quimioterapia é combinada com a radioterapia de radiação, esses medicamentos podem ser administrados isoladamente ou combinados com outros tipos de quimioterápicos ou terapias-alvos. Muitos médicos preferem utilizar combinações de 2 medicamentos quimioterápicos para tratar o câncer de estômago avançado. Combinações de 3 medicamentos podem ter mais efeitos colaterais, por isso elas são normalmente reservadas para os pacientes que estão em muito bom estado de saúde geral e que podem ser acompanhadas de perto pelo seu médico. Os medicamentos quimioterápicos atacam as células que se dividem rapidamente,
razão pela qual agem sobre as células cancerígenas, mas outras células no corpo, como as da medula óssea, revestimento da boca, dos intestinos e os folículos pilosos, também se dividem rapidamente e são susceptíveis de serem afetadas pela quimioterapia, o que pode provocar efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da quimioterapia dependem do tipo de medicamento, da dose administrada e do tempo de tratamento. Os efeitos colaterais mais comuns incluem náuseas, vômitos, perda de apetite, perda de cabelo, diarreia, ferida na boca, infecções, hemorragias ou hematomas, fadiga, falta de ar. No entanto, estes efeitos colaterais são geralmente de curto prazo e tendem a desaparecer com o término do tratamento.